Bom, primeiramente eu queria cumprimentar Vossa Excelência, os colegas e os depoentes, né, seus advogados presentes desde o início desta manhã. Queria também registrar que, na verdade, eu só vim saber que o doutor Ronaldo Laranjeira era presidente do OS já na condição de deputada, porque eu sempre conheci e admirei o trabalho do doutor Ronaldo Laranjeira como professor, né? A tela caiu aqui, não sei se os senhores estão me ouvindo, a tela caiu. Vamos vendo. Não? Ok. Eu sempre conheci e respeitei e admirei o trabalho do doutor Ronaldo na seara do enfrentamento, né, dos problemas envolvendo drogas, tanto lícitas como ilícitas. No início dos anos 2000, eu presidi o Conselho Estadual de Entorpecentes, na época se chamava CONEM, então tive a oportunidade de participar de vários eventos. O doutor Ronaldo tem uma linha, né, vamos dizer assim, acadêmica, mais próxima da minha, né, muito embora eu seja da área do direito, ele trabalha mais na linha do absenteísmo, então, assim, eu tenho uma admiração por este trabalho acadêmico. Eu até me surpreendi quando visitei um hospital, se eu não me engano, o CAISME, se eu não me engano, foi o CAISME que eu visitei, e aí eu vi a plaquinha, né, o nome do Dr. Ronaldo, eu falei, ele é médico aqui, e o psiquiatra Dr. Rafael, que me recebeu para essa visita, falou, não, ele é o presidente da SPDM, e naquele momento essa fala para mim não significava nada, porque eu ainda tinha, eu iniciei meu trabalho como deputada com a ideia, que eu acho que é da maior parte dos cidadãos, de que se você entra num hospital público, ele é do Estado. Então, eu demorei muito para entender essa dinâmica. Lembro bem da visita que eu fiz ao Hospital do Mandaqui, quando os médicos que me recepcionaram... Eu acho que o Mandaqui não é SPDM, né? Pelo que eu sei, não é SPDM. Mas os médicos que me recepcionaram falavam assim, olha, deputada, essa área aqui é pública, aquela ali é OS. Então, eu fiquei, assim, até zonza, porque dentro do mesmo hospital tinha uma área que era pública, uma área que era OS. Então, assim, estou só aqui registrando que realmente talvez até falte um pouco por parte do governo esclarecer isso à população, sabe? Claro que o que interessa para a população é a qualidade do serviço, mas eu mesma, na condição de advogada, professora de direito, só fui entender, né, essa miríade jurídica, esse labirinto jurídico que é o sistema de prestação de serviço de saúde, já na condição de deputado. Então, aqui fica o meu reconhecimento ao trabalho do doutor Ronaldo, professor Ronaldo Laranjeira, nessa seara da prevenção, sobretudo da prevenção e do tratamento de droga-adição. Eu nunca recebi queixas do serviço prestado pela SPDM, tá? Nunca recebi assim, de pessoas entrando em contato. Também é difícil saber se o usuário tem conhecimento de quem é que está prestando esse serviço. Mas lembro, me chamou muita atenção um elogio que eu recebi a uma UBS, UBS da Água Rasa, é SPDM? Da Água Rasa, sabe dizer? Da Água Rasa, porque, diferentemente de outros equipamentos, lá estavam fazendo tratamento precoce para o Covid, né? Diagnosticou, já estavam dando medicação, e eu briguei muito com o governo para que nós adotássemos, né, essa orientação. Então, aqui eu quero fazer esse registro que não tem nenhum tipo de preconceito com o trabalho, muito pelo contrário, né, as notícias que chegam ao gabinete são elogiosas, mas eu queria debater um pouquinho esse conceito mesmo, não no sentido de divergir, mas de algumas preocupações que eu tenho. Então, assim, primeira preocupação que eu tenho e venho levantando desde o início do meu mandato é com o teto constitucional para fins de remuneração. Então, a pergunta que eu faço aos senhores, e aí, obviamente, fiquem à vontade,
quem entender que deve responder, a SPDM recebe exclusivamente recursos públicos ou ela também, em seus diversos equipamentos, atende convênio e ou privado, tá? Ou seja, se seria uma forma mista de prestar serviços. E, em sendo apenas recursos públicos, né, se forem só recursos públicos, eu queria saber se existe a preocupação com a observância do teto constitucional, não só no pagamento dos seletistas, mas também no pagamento dos médicos PJ. Tá? E aqui eu quero registrar que eu compreendo que nós não temos muito como trabalhar fora da realidade. E o próprio presidente do Tribunal de Contas do Estado disse aqui, né, na CPI, que os médicos não aceitam ser subordinados, né, que os médicos só trabalham em PJ, e que eles, TCE, já nem consideram essa forma de contratação como quarteirização, muito embora muitos colegas aqui da CPI tenham a visão de que é quarteirização. Então, eu compreendo essa realidade, não critico, não acho que seja algo problemático, entendo que é uma situação posta, mas me incomoda muito quando eu recebo a informação no gabinete, e aí é uma informação que vem referente a OSs em geral, né, de que as OSs pagam salários muito elevados para médicos, que tem médicos, e aí entram geralmente médicos com funções de direção, que ganham 100 mil, 200 mil. Eu cheguei a receber informações de 300 mil por mês, tá? Então, eu queria entender como é que funciona isso. Porque se o dinheiro é todo público, né, me parece que alguns critérios têm que haver. Porque senão fica muito confortável, né? A pessoa vai prestar serviço a um hospital privado, o mercado regula. Mas no sistema público, né, não importa qual modelo, o mercado já não regula tanto. Então, eu gostaria de ouvi-los sobre essa questão. Eu gostaria de ouvi-los, eu vou fazer todas porque eu não tenho tantas perguntas assim. Eu gostaria de ouvi-los. Eu anotei aqui, o doutor Salomão disse que o contrato para o hospital de campanha foi de 35.310 leitos, né? A SPDM, eu posso estar equivocada, mas pela observação, é a maior OS com contratos, né, no estado de São Paulo, com o poder público. E o IABAS fez uma contratação que, pelo que eles disseram aqui, foi o dobro do que fez a SPDM. Né? Aí eu pergunto, é razoável que a OS, que tem os maiores vínculos em termos de quantidade de contratos, de gestão de equipamentos, que no momento de emergência ela firme um contrato que é metade daquele firmado com uma outra OS? Não. E eu vou ser muito direta aqui do porquê que eu estou fazendo essa pergunta. Quando os meus colegas deputados estaduais visitaram os hospitais de campanha, e eles tiveram muita dificuldade para entrar no lado do IABAS, e mostraram todo aquele espaço vazio, tá? E foram acusados de invasores. Pessoal da organização, se puder voltar a tela para o pessoal da SPDM, porque eu estou vendo aqui os livros do deputado José Américo. Tem como voltar aqui? Não? Não? Que é ruim falar olhando para os livros e não para as pessoas. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo. Bom, vou seguir falando aqui para os livros. Eu fiquei com a sensação, né, que os meus colegas foram acusados de invasão porque eles encontraram algo que não queriam que fosse visto, sabe? Eles foram acusados de bolsonaristas, de extrema-direita, e ali havia colegas de todos os partidos, né? Então, qual foi a sensação que eu fiquei como cidadã? Que do lado da SPDM foram prestados serviços reais e do lado do IABAS não. Tá? Que ali foi um teatro, um cenário, talvez para só justificar a saída do dinheiro.
Então, eu queria ouvi-los, né? Como é que foi essa contratação? Em nenhum momento os senhores se dispuseram, por exemplo, a assumir todo esse serviço? Chegaram a perguntar para os senhores se os senhores teriam condições de assumir uma responsabilidade maior? Né? Eu queria saber assim, os pormenores da conversa, sabe? Porque quando o Iabas esteve aqui, eles disseram que o plano de trabalho foi debatido, né? Que eles tiveram reuniões para debater o plano de trabalho. Ué, eu imagino que isso tenha acontecido com o lado dos senhores também. Em nenhum momento houve a seguinte pergunta: olha, os senhores que estão tão acostumados a prestar serviço em São Paulo, os senhores têm condições de fazer o todo? Né? Ou não? Então, eu queria entender os detalhes dessas conversas. Eu não estou falando dos contratos, eu estou falando do antes do contrato. Esse é um ponto. Uma outra questão, essa mais delicada, é a seguinte: o doutor Salomão disse que quem encaminhava os pacientes para o hospital de campanha, e entendam aqui, eu não estou colocando nenhuma dúvida sobre a qualidade do trabalho no hospital de campanha do lado da SPDM, porque eu não recebi críticas, muito pelo contrário, mas que quem encaminhava era o CROSS, tá? Há uns meses atrás, eu acho que já, ainda no ano passado, eu fiz uma visita ao CROSS para entender como é que funcionava. Fiquei ali, né, acompanhando os encaminhamentos. Lembro do caso da menininha que caiu, bateu a cabeça, precisava de um neuro. E eu vi a notícia recentemente de que a SPDM vai assumir o CROSS e que houve algum tipo de questionamento judicial, tá? Quando eu fiz a visita, era uma OS de engenheiros. Eu fui recebida pelo doutor Napoli, que me pareceu uma pessoa muito competente, por sinal, né? Muito atenciosa, que amava muito todo o trabalho. E aí eu vi essa notícia de que a SPDM iria assumir. Então, primeiro eu gostaria de saber, a SPDM assumirá o CROSS? Se já assumiu, desde quando? Né? Nesse período de pandemia, já era a SPDM que fazia os encaminhamentos? Se não assumiu, quando assumirá, se é que assumirá? Se houve questionamento judicial, quais são as alegações para esse questionamento? E aí uma pergunta mais complicada, né, mas muito importante. Que garantia os hospitais públicos propriamente, ou os hospitais gerenciados por outras OSs, terão de que a SPDM, controlando os encaminhamentos, não mandará os casos mais problemáticos para os outros, ficando com os casos... eu vou utilizar a palavra melhores, porque esse melhores pode ser algo bastante amplo, né? Menos difíceis ou mais interessantes, sob o ponto de vista de estudos, ou mais rentáveis, sob o ponto de vista de preço do procedimento. Então, eu queria, de maneira bem detalhada, entender esse procedimento aí da SPDM no CROSS e saber por que a outra OS foi afastada. Né? Vejam, eu até quando soube que era uma OS administrada por engenheiros, eu estranhei muito. Mas quando eu fui visitar, eu até entendi, porque é tão técnico aquele trabalho, né? Tão tecnológico. Então, eu queria entender os detalhes dessa mudança, se é que ela aconteceu conforme a imprensa está noticiando. E aí, essa é especificamente para o doutor Laranjeira. Doutor Laranjeira, eu não consigo lembrar quem foi, nem em que contexto foi, porque nos gabinetes, eu imagino que com os colegas seja a mesma coisa. Nós recebemos tanta gente com tantas pautas diferentes, e às vezes a pessoa te pede uma reunião para tratar de um tema e quando vê está falando de outro. Mas eu lembro de uma senhora que esteve no gabinete e me falou do trabalho que a SPDM faz na rua Elvésia, lá na Cracolândia. E eu acabei aprofundando mais esse trabalho. Eu lembro que ela elogiava muito um serviço prestado lá para o pessoal que está na Cracolândia, de tratamento de pés, né?
Eu falei, mas como assim fazer os pés? Ela falou, não, porque são pessoas que têm os pés muito machucados, então o serviço de fazer o pé daquela população é algo assim muito bonito, muito importante para a saúde. E aí ela me mostrou todo o equipamento para as pessoas ali tomarem banho, que as mulheres recebem calcinhas descartáveis. Eu queria entender melhor como funciona esse trabalho na Cracolândia. E aí faço a pergunta para o senhor, professor Ronaldo, que eu fiz para essa senhora, que eu não me lembro o nome nem quem era, qual era a função. Um serviço dessa natureza, prestado de maneira perene, institucionalizada, numa religião como aquela, não acaba sendo um serviço que, como é que eu posso dizer, que institucionaliza a Cracolândia? Porque, assim, eu queria entender há quantos anos esse serviço está lá, o que se conseguiu de melhora com esse serviço, sabe? Até pela linha do senhor, que eu sei que é uma linha, que não é uma linha de incentivo, que o senhor nunca defendeu, por exemplo, pautas, né, que outros psiquiatras que compunham o conselho defendiam, como distribuir droga gratuitamente, de boa qualidade, ou dar espaços, vamos dizer assim, onde as pessoas pudessem usar a sua droga de maneira segura, livremente. Essa nunca foi a linha do senhor. Mas eu confesso que quando li e vi e ouvi sobre uma estrutura desse tamanho, dando condições para aquelas pessoas permanecerem ali, a sensação que eu tive é que era algo que compactua com a Cracolândia como está, entendeu? E como a gente está, né, em meio a uma eleição, uma discussão eleitoral, e aí eu não estou puxando, vamos dizer assim, tentando defender candidato nenhum, mas eu acho importante a população entender o que é que está sendo feito na Cracolândia, né? O que isso melhorou até agora, ou se não melhorou, o que não deu certo, o que vai ser alterado, quanto custa esse serviço para a população. Aí, nessa parte, eu queria ouvir o doutor Laranjeiras. Então, as minhas indagações seriam essas, senhor presidente, cumprimentando as pessoas que se dispuseram a estar presentes aqui, não só semana passada, mas nessa também, desde o início da manhã. Muito obrigada. Obrigado, doutora Janaína, obrigado pelas palavras elogiosas. É bom ver a evolução da vida, né? Eu também lembro de você desde há tantos anos aí como batalhadora. E a gente faz várias coisas simultaneamente, né? E como a vida acadêmica, né, me trouxe aqui para a SPDM, né? Como a SPDM os sócios são os professores titulares, eu acho que virou uma dedicação acadêmica da minha parte nesses últimos anos. Eu acho que eu vou talvez ficar ainda um tempo a mais para ser representante da Assembleia de Sócios e Professores Titulares aqui na SPDM. Então, é meio estranho mesmo, né? Mas eu posso garantir, uma coisa que eu gostaria de começar garantindo, assim, que nós não temos ninguém ganhando acima do teto constitucional, né? No sentido, todos os nossos salários estão no portal de transparência, né? Eu acho que essa é uma coisa importante, né? Todos os salários estão lá, né? Em cada unidade, né? Não tem o nome das pessoas, porque esse já foi um debate enorme, mas os salários de cada unidade estão lá descritos quais são os salários, né? Revisto pelo TCE. O que não falta na gente aqui, eu me acostumei a fazer ao longo desses anos, como a receber todas as formas de controle, né? Quer seja na CPI, quer seja no Tribunal de Contas do Estado, do município, do TCU, nós fazemos e mostramos, temos tudo bem acertado. Então, não fazemos nada que não seja legal. Temos um departamento jurídico que nos fiscaliza também internamente, nosso controle, né? Nosso manual de compliance não permite essa coisa de ter salários fora do mercado. Não existe isso, né? Tanto que
os salários que às vezes possam ser diferentes, a SPDM tem uma parte privada. Nós temos uma faculdade privada, temos uma parte de medicina suplementar privada, e que gera um dinheiro, comparando com o orçamento geral, não é muito grande, mas serve, às vezes, para pagar pessoas que têm as funções mais complexas, né? Como os próprios superintendentes, eles não são só diretores de hospital, eles fazem a parte acadêmica, fazem uma série de partes, e eles têm um salário, mas que não é público, vem da parte privada da SPDM, né? Mas toda, o que eu acho que é importante dentro da sua pergunta é falar que todo salário originário de serviço público está já disponível em todos os nossos sites, para não ter essa ideia de que a organização social paga salários ilegais. Isso não existe. Já foi objeto inúmeras vezes de questionamento, até dentro da própria universidade. Pode ser pesquisado quanto quiser, que infelizmente não se faz isso aqui.